Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição e a dependência química. Meu nome é Cláudio. Estamos aqui na 15ª semana das 30. Você pode abrir sua apostila na página 169, 169. Quarta decisão, depender. Eu preciso depender. Antes da gente entrar na ministração, umas informações para você que está nos acompanhando nesse ciclo 2020. A partir dessa semana nós vamos disponibilizar para vocês alguns links nas nossas redes sociais para você cadastrar o seu confidente, para que você possa dizer para nós que está disponível para ser um confidente, e você que ainda não tem um confidente, possa também acessar um link para buscar por um confidente. Nós vamos estar a partir dessa semana liberando para que esse sistema do confidente possa ser feito também de forma online, ok? Então você vai ter o seu confidente ele precisa ter feito um ciclo de 30 semanas e ver a ministração que nós temos no nosso canal no YouTube, 30 semanas IC. Você vai ver lá a ministração, admito que preciso de um confidente. Isso vai explicar para você tudo que é requisito para ser um confidente, ok? Então você vai acessar esse link, você que faz parte das nossas igrejas da cidade, você vai na sua cidade, o seu líder de 30 semanas vai enviar um link diferente para você. Esse link ele vai servir para quem é de São José dos Campos e das nossas extensões aqui também em São José dos Campos, ok? E a partir da próxima semana, hoje dia 12, então no dia 19 agora, vamos retornar de forma gradativa com as ministrações do 30 semanas presenciais. Lógico, obedecendo todos os requisitos necessários, tomando todos os cuidados necessários. Por exemplo, não vamos retornar com as faixas etárias, e você também que está em idade de situação de risco, também não venha, ok? Então é para as pessoas que não estão fora da situação de risco e não são crianças também, não temos como começar com as crianças. Então, a partir da próxima sexta-feira, dia 19, obedecendo 30% de ocupação do nosso auditório principal, seguindo todos os cuidados, ok? Com álcool gel, você tem que estar de máscara. A gente vai colocar na nossa rede social também todos os requisitos, para que a gente possa ter aqui de forma presencial a ministração do 30 semanas e os grupos de apoio, ok? Então, na próxima sexta-feira, dia 19, vamos iniciar o retorno do 30 semanas presencial. Mas você que não pode vir por estar em situação de risco ou por estar em outra cidade que ainda não começou, fique tranquilo, vamos permanecer com o 30 semanas online e também com os grupos online. Então você não perde, ok? E durante as semanas nas nossas redes sociais, você que nos acompanha no Facebook ou no Instagram, estaremos com artes dando todas as informações necessárias no decorrer dessa semana, ok? Então vamos lá para a ministração. Estamos na quarta decisão, depender. Semana passada falamos sobre dependência saudável, falando um pouco sobre codependência. Hoje nós vamos falar sobre a dependência que liberta suas emoções. Vamos falar especificamente sobre ansiedade e depressão. E como estarmos livres, como combatemos, como buscarmos a cura, tanto para a ansiedade quanto para a depressão. O texto que temos em Eclesiastes 4, de 9 a 12, nos diz o seguinte: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cai, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, nós percebemos nesse texto, e também a gente já falou sobre isso, né, na decisão anterior, sobre aprendendo-se a nos relacionar com as pessoas, né? Então vamos falar o seguinte: nós sozinhos podemos até ir um pouco mais rápido, mas a gente não vai conseguir ir muito longe. Para que nós consigamos alcançar ou trilhar esse processo de cura e restauração e transformação na nossa vida, Deus vai usar pessoas, muitas pessoas, pessoas de Deus,
que vão estar nos ajudando nesse processo. Não vão fazer por nós, porque só nós podemos tomar as decisões. Só nós podemos realizar o que Deus nos pede. Mas essas pessoas podem nos ajudar nesse processo. Então vamos precisar de pessoas. E pessoas de Deus, pessoas corretas. Por isso a gente precisa estar junto de um confidente, uma pessoa que já vivenciou todo esse processo de 30 semanas, que irá nos ajudar a vivenciar esse processo também. Salmo 18:6. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Nós vemos aqui que Deus, ele não está indiferente para o que cada um de nós está vivendo, não. Ele está interagindo conosco, Ele está fazendo todo o possível para que eu e você consigamos, junto dEle, nesse relacionamento com Ele, estarmos libertos, transformados e curados, seja qual for a nossa dificuldade. E cada um de nós aqui já ou ouviu falar, ou tem alguém próximo que está lutando tanto com ansiedade ou com depressão em diferentes graus, ok? A primeira vez que eu ouvi falar sobre depressão foi há mais ou menos 20 anos atrás, quando a minha esposa foi diagnosticada com depressão pós-parto. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre depressão. E muitas pessoas na época criticaram a minha esposa, falaram que era frescura. E infelizmente, no decorrer dos anos, eu fui vendo muitas dessas pessoas que disseram para minha esposa que aquilo era uma frescura, que aquilo não era algo real. Eu fui vendo muitas dessas pessoas também entrarem em processos depressivos. E hoje nós temos, na situação, na circunstância que estamos vivendo dessa pandemia, nesse tempo de isolamento social, mesmo agora tendo uma flexibilização, a gente vê que muitas e muitas e muitas pessoas sofrendo com depressão e com estado de ansiedade. Talvez você que está nos acompanhando aqui está lutando com isso, ou com a depressão, ou com a ansiedade, ou com os dois. Eu ouso incluir mais um, o estresse. Tem vezes que a gente passa no mesmo dia pelas 3 situações. Acorda, vamos dizer assim, depressivo, por algo que aconteceu, por algo que está vivenciando. Durante o dia não consegue fazer as atividades, não consegue resolver nada, entra em estresse e começa a já projetar o futuro. Lógico, numa escassez já começa a ficar ansioso. Então passa por esses 3 estágios no mesmo dia: depressão, estresse e ansiedade. Eu já passei por isso. No mesmo dia. Passar por depressão, estresse e ansiedade no mesmo dia. A depressão e a ansiedade podem ser consideradas como as doenças que têm maior prevalência na população mundial. Somos seres dotados de emoções e sensações e humores. Como diz a pastora e psicóloga Leila Paz, o que a gente pensa governa o que a gente sente. Durante muito tempo, as pessoas achavam que era o contrário, que o que a gente sente governa o que a gente pensa. Mas não, o que a gente pensa vai governar o que a gente sente. É até comum as nossas emoções se variarem de acordo com as situações que vivemos, como luto, perda de um emprego, desilusões amorosas, desentendimentos familiares e tantas outras questões desagradáveis e difíceis. Nesses casos, as pessoas podem se ver tristes e mais depressivas, porém isso não significa que possuam uma dimensão patológica, mas somente uma expressão humana de dor. Em muitas situações é perfeitamente normal estar triste. Então é diferente eu estar triste ou até passar por um momento depressivo de estar lutando com depressão, estar numa situação patológica de depressão.
Então tem uma diferença muito grande nisso. Muitos de nós, em momentos como esse que a gente citou aqui, de um luto, momento de uma desilusão amorosa, talvez tenha pessoa que está depressivo hoje, no dia dos namorados, dia 12 de junho, porque não tem um namorado. Aproveito aqui o ensejo para mandar um beijo para minha esposa, que está me assistindo em casa. Em Provérbios 12, 25, vemos uma declaração clara da palavra de Deus com relação a esses sentimentos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. É nessa perspectiva que iremos abordar esse tema. Nossa intenção não é que você tenha um diagnóstico ou se torne apto a diagnosticar alguém, mas que algo seja despertado em você em relação às suas emoções, como uma luz amarela do semáforo. Preste atenção nos seus próprios comportamentos e atitudes, como também nos comportamentos e atitudes das pessoas ao seu redor. E lembre-se, sempre há um alívio para esses sentimentos que tentam paralisar você, como vemos no Salmo 94, 19. Quando a ansiedade já dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Um ponto que devemos registrar é que não é pecado fazer uso de medicação para depressão ou ansiedade. Há excelentes médicos à disposição para nos ajudar. Eles foram capacitados por Deus para isso. E em muitos casos a medicação é necessária. Nós aqui no 30 Semanas não somos contra nenhum uso de medicação, lógico. Pessoa que passa por um profissional, certo? Nós temos aqui na igreja psicólogos cristãos que nós indicamos, ok? Então, não somos contra a pessoa ter um uso de medicação, lógico, acompanhado por um profissional, alguém capacitado, alguém que estudou para isso, que tem a capacitação de Deus para isso, certo? Então não somos contra. Qual a diferença entre ansiedade e depressão? A depressão, ela está relacionada a sentimentos de desamparo, solidão constantes, comumente ligada a situações de perda. A ansiedade, por sua vez, está relacionada a um sentimento de insegurança ou medo diante das situações futuras de perda ou ganho, certo? Existem pessoas que sofrem de depressão e transtorno de ansiedade, porém os transtornos de ansiedade não são necessariamente estados depressivos. Infelizmente a depressão pode ser vista como uma frescura, como eu falei aqui, ou uma maneira de chamar a atenção. O fato é que é uma doença muito séria e que precisa ser tratada com o devido cuidado. Se você identificar um dos sintomas, pinte um círculo aqui, se não, marque um X aí na sua apostila e converse com o seu confidente. Vamos lá. Alguns sintomas comuns da depressão são: interesse ou prazer diminuído nas atividades, distúrbio de apetite, ganho ou perda de peso, distúrbio de sono, como insônia ou hipersonia, redução geral no nível de atividade, agitação ou ansiedade, desânimo, fadiga ou perda de energia, sentimento de inutilidade ou culpa, confusão cognitiva e idealização suicida. A ansiedade, por sua vez, é um estado psíquico da apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Ou seja, a tendência em premeditar e tentar controlar o imprevisível. E se refere a possibilidades ruins e perigosas que possam acontecer no futuro. As preocupações mais frequentes são em relação a si mesmo ou a familiares mais próximos, como doenças, acidentes e sofrimentos. Alguns sintomas da ansiedade que podem oscilar, vamos lá, são cansaço, estar facilmente fatigado, dificuldade de concentração, ter lapsos de memória, irritabilidade, tensão muscular ou dificuldade para relaxar, alteração do sono, como dificuldade de pegar no sono ou sono insatisfatório, sudorese excessiva, náusea, diarreia, boca seca, mãos e pés frios e úmidos, sensação de nó na garganta, assustar-se facilmente e aumento da frequência cardíaca. Nos períodos normais de estresse, mesmo que por razões positivas,
algumas mudança para um emprego melhor, geralmente há uma piora do quadro de ansiedade. Esses quadros nos levam a prejuízos no funcionamento normal de uma pessoa, quer seja o seu aspecto social, acadêmico ou ocupacional. Nunca nós devemos, gente, minimizar uma dor. Nunca. Só quem está sofrendo, quem está passando por isso, pode saber a dor que sente. Então você nunca minimiza essa dor de uma pessoa, certo? Talvez você tenha passado por uma dor muito semelhante a alguém que está perto de você e julgue que aquilo era um motivo para se ficar depressivo ou ansioso. Porém, devemos nos lembrar que as histórias são únicas. Existem diferentes causas que se relacionam a elas. Entendeu? Por isso que a gente não pode aconselhar, mesmo que você passou por um estado de depressão ou ansiedade, você não pode aconselhar uma pessoa que está passando por depressão ou ansiedade. Porque a depressão e a ansiedade são as suas válvulas de escape em comum. Os bloqueadores ou os motivos que te levaram a estar depressivo ou ansioso são diferentes. Cada um de nós tem uma história de vida diferente, ok? Então, pelo amor de Jesus Cristo, não indique remédio para as pessoas. Você não é profissional, deixe que os psicólogos, os psiquiatras, as pessoas que têm capacitação para isso façam. E também não aconselhe uma pessoa a deixar de tomar remédio também, ok? Isso cabe a um profissional de saúde fazer. Pelo amor de Deus, nos ajude nisso. A depressão e a ansiedade podem andar juntas. Lidamos com condições diferentes em nível do decorrer da vida. Se a ansiedade ou a depressão forem intensas o suficiente a ponto de fazer com que você altere muito as suas atividades diárias, está na hora de você procurar ajuda. Então vamos lá. Como lidar com a ansiedade e a depressão? Como lidar com a depressão e a ansiedade? Primeiro, vença o silêncio. 1 Pedro 5,7, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Vença o silêncio. Existem profissionais qualificados e sérios para te ajudar. Ao identificar os sintomas, levando em conta a intensidade, duração e frequência, é preciso um movimento que se conforme, como afirma a pastora e psicóloga Leila Paz, buscar amigos e pedir o que eles nos ouçam o nosso coração e orem conosco. A primeira barreira a ser vencida é o silêncio. Desejamos que no programa 30 Semanas você encontre uma ferramenta abençoadora e um lugar seguro no qual você poderá expor as suas dificuldades e abrir o seu coração nos grupos de apoio com o seu confidente. Você não pode ser prisioneiro do silêncio. Em alguns casos haverá necessidade de um tratamento especializado, pois a depressão e a ansiedade podem ser doenças que comprometem seriamente a vida do indivíduo. Então vai ter situações onde o seu confidente ou até o seu líder de grupo de apoio, ele vai te sugerir, entendeu? Você gostaria de falar, de receber um atendimento pastoral? Você gostaria de receber um encaminhamento para um psicólogo cristão? Então, o seu confidente ou o seu líder de grupo de apoio, em algum momento podem sugerir isso a você. Isso vai ser uma sugestão, tá ok? Mas visando o seu melhor, visando você buscar e encontrar uma ajuda especializada para aquilo que você está sofrendo. É importante ter sempre em mente que a cura virá por meio de um processo, através do qual Deus atua em nossa vida. Seria muito fácil tomar apenas um remédio e não tratar as raízes do que gera esse quadro, mas não é o melhor a se fazer, nesse contexto que a gente está vivendo. Indicamos leitura de livros, se você está sofrendo com ansiedade e depressão, alguns livros que a gente indica. Raízes da Depressão, do Marcos Souza Borges, o Cote, e Guerra Espiritual, do pastor Chris Vallotton. Letra B, olhe para o passado. Salmo 139:16, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos em seu livro, antes que qualquer um desse existisse. Nem sempre esse processo será fácil. Trazer à memória acontecimentos do passado, mas o fato é que você vê hoje
é resultado das experiências que você viveu no passado. O que você está vivendo hoje, isso é um resultado. Você possui uma história, o seu estado emocional presente pode ser um reflexo do que você viveu. Talvez você possa olhar para o seu passado e não crer no que aconteceu, ou não ver o que aconteceu de forma melhor. Existem coisas que você decidiu e coisas que decidiram por você. Mas o que você precisa saber é que no meio das páginas da sua história de vida, é que o tempo todo Deus esteve ao seu lado. E o sangue de Jesus tem o poder para resgatar você de qualquer experiência difícil que você tenha vivido. Deus esteve com você o tempo todo e não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Então, junto com Jesus, você pode enfrentar essa situação. Reflita aí. Há alguma memória difícil em sua vida? Um abuso, uma traição, uma rejeição, uma palavra dura ou um rótulo que lhe foi imposto? Se sim, escreva aí na sua apostila. Escreve aí na sua apostila se alguma dessas coisas aconteceu com você. Jesus estava lá, em cada um dos seus momentos difíceis, e vai ajudar você a superar cada uma dessas memórias difíceis. Não sei se dá para você enxergar uma cicatriz que tem aqui no meu braço. Tem uma cicatriz aqui no meu braço, bem aqui, ó. Eu tinha 12 anos quando isso aconteceu. O menino me empurrou numa cerca de arame farpado e eu rasguei o meu braço. Eu lembro do médico costurando, dos pontos que eu tomei aqui, da anestesia. Mas eu posso falar a respeito, eu posso tocar, não dói mais. E é isso que Jesus quer fazer com todas as feridas abertas nas suas emoções. Elas não vão deixar de existir apenas, vão se tornar cicatrizes, vão ficar marcas. Mas eu posso tocar, não dói mais. E é isso que Jesus quer fazer com cada uma das feridas que estão abertas na minha e na sua alma. Deixe Jesus curar as suas feridas. Terceiro, tenha melhores expectativas para o futuro. Lamentações 3:25, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Você tem buscado ao Senhor? Você tem buscado a Deus? Você tem buscado Jesus? Você tem colocado a sua esperança nele? Então você tem que ter boas expectativas, as melhores expectativas para o seu futuro. Depois que oramos, pedimos a Deus o que queremos, precisamos estar, ou desejamos, devemos aguardar com expectativa. Precisamos estar cheios de esperança, o que significa ter uma expectativa alegre e confiante em algo bom acontecerá. Muitas pessoas caem na armadilha de ter medo de esperar algo bom, porque não querem se decepcionar novamente. O único que tem a capacidade de receber todas as cargas que você pode colocar sobre ele é Deus. É o único. Se você colocar expectativa, esperança em pessoas, inevitavelmente as pessoas vão te decepcionar. Deus não. Deus ele consegue suportar esse peso, essa carga. Lógico que ele não vai fazer o que você quer o tempo todo. Ele vai fazer o que você precisa. Como o pastor Carleto sempre diz, né? O pastor Carleto Paz. Se Deus precisar escolher entre o seu bem-estar e o seu crescimento, ele já escolheu. Deus nos ama como a gente é, como a gente está. Mas ele nos ama tanto que ele quer que a gente se torne aquilo que ele nos criou para ser. Cada um de nós tem um propósito. E Deus quer. E Deus vai fornecer tudo o que for necessário para que nós cumpramos esse propósito. Simplesmente Deus quer que todos esperem ousadamente algo bom dele. Porque ele é bom. Por outro lado, não seja passivo. Ou seja, alguém que apenas espera, mas não toma atitudes. Embora o versículo acima nos diga para esperar, também nos diz para esperar com expectativa. Não é passivo. A palavra de Deus está cheia de poder criativo quando é pronunciada com fé. Como se tivéssemos a atitude de plantar uma boa semente que produzirá uma boa colheita. Declaramos com fé a palavra de Deus e também agimos de acordo com a palavra de Deus nos faz ou nos diz para fazer. Reflita aí, você tem quais expectativas em relação ao seu futuro? Quais são as expectativas que você tem em relação ao seu futuro? Quarto, vença o medo pelo amor.
1 João 4,18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo pressupõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. É possível vencer o medo da condenação, o medo do futuro, o medo de não dar certo, o medo de ser abandonado, o medo de errar, o medo das pessoas, o medo de ser exposto. Uma das principais funções do amor é lançar fora todo medo. Se temos sentido algum medo, é porque o amor de Cristo ainda não está aperfeiçoado em nós. Esse é o segredo para vencer o medo. Eu já falei nisso numa ministração anterior. Todo medo que é opressão, existe um medo que é saudável, o medo de você, por exemplo, tomar um choque, o medo que vai expor você a uma situação de risco de vida. Mas esse medo que te paralisa, esse medo que te impede de fazer as coisas de Deus, isso é uma opressão, isso é um espírito demoníaco. Então ele precisa ser enfrentado, ele precisa ser combatido. E a ferramenta que Deus nos dá para vencer o medo, o espírito do medo, é o amor. Como eu falei para vocês, contei uma situação até da minha esposa, ela não gosta quando eu fico contando essas causas dela, mas mais uma vez eu vou usá-la como exemplo aqui, mas como um bom exemplo. Minha esposa, a gente foi morar em Paraibuna, né? Do lado do velório municipal, em frente quase ao cemitério. E no cemitério de Paraibuna é escrito na porta assim: nós que aqui estamos, por vós esperamos. Eu não sei o que bem eles quiseram dizer com essa frase, mas eu acho que ela não soou muito bem. E a minha esposa morre de medo de entrar em cemitérios, coisas assim. Eu falava para ela: você entraria por R$1 milhão à meia-noite no cemitério? Ela: não, por dinheiro nenhum. Aí eu falei para ela: e se a nossa filha, que na época tinha 3 anos, estivesse lá dentro, gritando por você: mamãe, mamãe? Ela falou: eu arrebentava essa porta aí no peito. Olha o segredo: o amor vence o medo. Foque no amor que você tem pelas pessoas, no amor que as pessoas têm por você, mas principalmente foque na força e no poder do amor que Deus tem por você. Esse amor moveu o mundo. Esse amor deu a vida por você. Deu o que ele tinha de melhor, que era o Filho dele. O único Filho de Deus, que se sacrificou por amor, por mim e por você. Esse amor vence qualquer medo, qualquer espírito do medo. Quinto, receba as bênçãos de Deus como dádiva e não como dívida. Eu aprendi isso lendo o livro Uma Vida Abençoada. Não tem como você ganhar de Deus. Já começa o seguinte: se você entregou sua vida para Jesus, você já tem uma dívida impagável. O sacrifício que Jesus fez por mim e por você, isso já é uma dívida impagável. Mas algumas pessoas, por orgulho, não pedem coisas para Deus, não gostam de pedir ajuda para ninguém, nem para Deus, porque não gostam de estar em débito com ninguém. Tem pessoas que não conseguem receber nada de ninguém. Sempre que eu, dentro do meu hall de amizades, pessoas que estão próximos de mim, eu consigo perceber alguém que não consegue receber, eu tento ajudar a essa pessoa a ser curada. Eu lembro um amigo que eu tenho um amigo que ele é muito bem financeiramente, e pensa numa pessoa que em toda situação eu não deixo essa pessoa pagar nenhum café para mim. Toda situação que eu consigo, eu vou lá e pago um café, um almoço, compro um presente para essa pessoa que é muito bem financeiramente. Porque essa pessoa que é muito bem financeiramente, ele tem dificuldade de receber algo de alguém, entendeu? Então sempre que eu consigo, eu vou lá e pago algo para essa pessoa, para conseguir ajudá-lo a receber. Então, Salmo 118, 21, dou-te graças, porque me respondeste e fosse a minha salvação. O débito é impagável. Então receba as coisas de Deus. Para concluir, quando você achar que não consegue ter pensamentos bons, que o levem a ações e sentimentos saudáveis, lembre-se desse texto, de Lamentações, parafraseado da seguinte forma, Lamentações 3, 20 e 26.
Quero trazer à memória minhas experiências do passado, não para viver aprisionado lá, mas para trazer ao presente as memórias que me impulsionam para um futuro de esperança. Não devemos entregar sua depressão, ou seja, você não aprender a entregar a sua depressão e ansiedade a Jesus traz um bloqueio na comunhão com Ele. O grande segredo do descanso é a entrega. Quando você entrega, a sobrecarga quebra o poder da depressão, da preocupação, da ansiedade e do medo. Enquanto ficar com um excesso de passado ou excesso de futuro, não será possível ouvir a voz de Deus. Isso acontece no descanso do presente. Você gostaria de ouvir a voz de Deus hoje? Dependa única e exclusivamente de Deus para equilibrar suas emoções e escute o que o Espírito Santo dele quer falar com você agora.